Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a fita adesiva e de como uma simples invenção revolucionou a guerra e também o mundo. Entre 1803 e 1815, durante as chamadas Guerras Napoleônicas, vastos exércitos, alguns deles compostos por centenas de milhares de soldados, cruzavam a Europa, chocando-se em batalhas terríveis que costumavam deixar milhares de mortos e feridos. Naquela época, os exércitos usavam grandes quantidades de peças de artilharia de tipos específicos para cada tipo de missão, como os morteiros para o disparo de projéteis em arcos altos para atingir alvos dentro ou atrás de fortificações, e os canhões de campanha, feitos para o disparo de projéteis pesados diretamente contra a infantaria e a cavalaria no campo de batalha. Já a infantaria usava os chamados mosquetes de pederneira, com o mais famoso daquele tempo sendo o francês modelo 1777, também conhecido como Charleville, com calibre de 17,5 mm, um comprimento total de pouco mais de 1,5 m e um peso de menos de 5 kg. Era, por isso, relativamente leve e de muito fácil transporte, sendo também visto pelos soldados como robusto e confiável, com um alcance efetivo de no máximo 100 metros, e isso apenas quando usado por um atirador muito bem treinado e experiente. Todas essas armas de fogo exigiam, obviamente, enormes quantidades de pólvora, que era transportada na retaguarda em longas filas de carroças. Com os exércitos avançando por campos enlameados, pela neve e debaixo de chuvas que podiam ser torrenciais, criava-se ali um grave problema de muito difícil solução: como manter seca uma quantidade assim tão grande de pólvora. Quase 170 anos antes das Guerras Napoleônicas, em 1642, Oliver Cromwell, líder militar e político inglês, disse aos seus homens, durante a Guerra Civil Inglesa, que havia apenas duas necessidades urgentes em uma guerra. A primeira era confiar em Deus e a segunda era manter a pólvora seca, uma necessidade que se mantinha com a mesma urgência nos tempos de Napoleão Bonaparte, com seus soldados recorrendo frequentemente a soluções improvisadas que envolviam, por exemplo, barris de madeira revestidos com breu ou cera. Também eram usados papéis e tecidos encerados para embrulhar pequenos cartuchos de pólvora e caixas de madeira hermeticamente seladas, com as suas pequenas ranhuras, juntas e dobradiças, calafetadas com breu ou cera. Os soldados também recebiam treinamento específico para o manuseio adequado da pólvora e das munições para minimizar a exposição à umidade. Essas técnicas, quando bem aplicadas, conseguiam manter a pólvora em boas condições de uso, mas quando uma caixa selada era aberta, tornava-se difícil selá-la adequadamente no meio do campo de batalha para voltar a ser segura para o transporte de pólvora. Um século depois das Guerras Napoleônicas, durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, a questão de como manter a pólvora devidamente seca ainda era um grande desafio para os exércitos, que continuavam empregando, em pleno século XX, mais ou menos as mesmas técnicas que Oliver Cromwell em 1642 e Napoleão Bonaparte em 1810 empregaram para garantirem que a pólvora estaria em condições de ser usada durante as batalhas. E acreditem ou não, mas quando a Segunda Guerra Mundial começou, em 1939, a dificuldade em se manter a pólvora e a munição seca ainda era encarada como um desafio importante. Para resolvê-la, foi preciso um avanço tecnológico envolvendo uma mistura de tecido com fita adesiva. E já que estamos falando em tecnologia, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento.
Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clique agora no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto. Voltando agora ao vídeo, essa ideia veio de Vesta Stutz, funcionária da Johnson & Johnson. Em 1942, os seus 2 filhos, ambos servindo na marinha, contaram para sua mãe da dificuldade em se abrir as caixas de munições nos navios. Depois de abertas, as caixas não podiam ser adequadamente seladas de novo, criando grandes problemas para a manutenção das munições secas. Em 1943, ela escreveu uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, relatando esse problema e propondo uma solução. Uma fita adesiva que seria impermeável à água, como as penas de um pato, recebendo por isso o apelido de duct tape. O presidente Roosevelt gostou da ideia, reencaminhando a carta para o Comitê de Produção de Guerra, que por sua vez a reencaminhou para a Johnson & Johnson, que encarregou a sua divisão Revolut de produzir a nova fita. O novo produto, ainda sem nome, era feito de algodão fino, revestido com polietileno, totalmente à prova de água, com uma camada de adesivo cinza à base de borracha em um dos lados. Era muito fácil de aplicar e de retirar, e como era à prova de água, foi imediatamente usada para selar as caixas de munições. Mas, como era muito resistente e prática, foi rapidamente adaptada para outras funções, como a reparação temporária de armas e até mesmo de veículos e aeronaves. Para combinar com o exército, o primeiro modelo era da cor verde-oliva, alcançando imediatamente um grande sucesso entre os militares, principalmente entre o pessoal responsável pela manutenção de veículos. Após a guerra, o seu uso se popularizou entre os civis, passando a ser muito usada para a reparação de dutos de ventilação, vindo daí o nome pelo qual passou a ser conhecida nos Estados Unidos e em alguns outros países no mundo.